A série Portugal para Brasileiros foi criada pela BR Visa em função da demanda e do interesse de nosso público. Nos últimos anos, brasileiros descobriram Portugal e tem sido cada vez mais crescente o número de brasileiros que viaja para Portugal, seja para passear, estudar, trabalhar ou morar, por todos os já conhecidos predicados de qualidade de vida, clima, hospitalidade, infraestrutura, semelhanças culturais, idioma e incentivo governamental. E hoje vamos tratar de uma importante iniciativa portuguesa de incentivo à escolha de Portugal como moradia e investimento, o Golden Visa português. E para tratar do tema, gostaria de apresentar os nossos colegas Carla Araújo e José Henrique Paz. Não sem antes registrar que, além de meus pessoais amigos, com os quais dividi a rotina por uns bons pares de anos num dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, permito-me aqui a avalizar a qualidade técnica, o comprometimento e a honestidade intelectual desses dois excelentes profissionais, devidamente habilitados para atuar em suas áreas de formação, tanto no Brasil como em Portugal. Carla, engenheira e advogada, e José Henrique, advogado e mestre em Direito e Política Energética, Petróleo e Mineração. E este querido e competente casal faz parte deste exército de brasileiros que elegeu Portugal para morar. Assim, antes de nos brindarem com um briefing do que constitui este Instituto do Golden Visa e das importantes mudanças que serão introduzidas ao Golden Visa a partir de 2022, vou pedir que eles nos contem por que elegeram Portugal para sua moradia e como tem sido essa experiência. Carla, você pode começar? Claro, Marta. Bom dia, boa tarde a todos no Brasil e em Portugal. Queria inicialmente agradecer a Marta pelo convite e pelas gentis palavras com relação a nós e reafirmarmos aqui a nossa satisfação por iniciarmos essa parceria com a BR Visa. Essa empresa que já tem ajudado tantos brasileiros a realizarem seu sonho de obter uma segunda nacionalidade ou o direito de residir em outro país. Eu e Zé Henrique somos advogados com mais de 20 anos de experiência e, como a Marta mencionou, a conhecemos desde o início de nossas carreiras. Eu também sou engenheira civil e, quando mais jovem, tive a oportunidade de fazer um mestrado em Direito Europeu na Holanda e depois, já com os nossos filhos, e ainda bem pequenos, nós fomos morar na Escócia, onde Zé Henrique fez um mestrado em Direito e Política Mineral. Voltamos ao Brasil, mas a vontade de experimentar a vida novamente fora do Brasil sempre esteve presente nas nossas vidas. Chegamos a Portugal no final de 2018, viemos com os nossos filhos, na época com 11 e 14 anos, e os nossos 2 cachorros, que sempre fizeram parte da nossa família também. Depois de muito planejamento, decidimos e organizamos a nossa vida para Portugal, nossa vinda para Portugal. Eu, que sempre gostei da dinâmica do mercado imobiliário, vim fazer um mestrado em construções e reabilitações sustentáveis na Universidade do Minho, aprender um pouco mais sobre esse mercado por aqui. E Zé Henrique, com a sua experiência em negociações e contratos internacionais, veio fazer um mestrado em Direito Europeu e Transnacional dos Negócios. No início, moramos em Braga e desde agosto do ano passado estamos vivendo em Cascais. E cada vez temos certeza de que foi uma excelente escolha. Temos percebido que muitos brasileiros têm interesse em vir para Portugal, viver aqui, e muitos têm interesse em adquirir o direito de residência por meio do Golden Visa, mas não têm informações suficientes de que há várias maneiras e valores diferentes para obtê-lo. Em especial, nesse momento, queremos trazer informações sobre as alterações nos requisitos para a obtenção do Golden Visa, que entrarão em vigor em janeiro de 2022, além de apresentarmos algumas possibilidades reais de investimento para oferecermos aqui um exercício para a concretização desse desejo de obter o Golden Visa ainda este ano, para aproveitar as atuais regras que prevêem valores bem menores de investimento, além de permitirem a aquisição de imóveis em qualquer parte do país, o que não será mais possível a partir de janeiro de 2022.
Para deixar claro, o Golden Visa português é o visto de residência concedido para quem realiza atividades de investimento definidas na legislação portuguesa. Esse tipo de visto é cada vez mais procurado pelos brasileiros. De acordo com os dados oficiais do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras aqui de Portugal, no ano de 2020, o Brasil foi o segundo país a obter o maior número dessa modalidade de visto, logo depois da China. Do total de requerimentos do Golden Visa feitos desde o início do programa, que começou em 2012, 90% dos investidores optavam pelo investimento clássico, que é a aquisição de imóveis no valor de 500 mil euros. É possível imaginar que essa opção de 90% dos investidores tenha ocorrido por falta de conhecimento de toda a gama de opções existentes, mesmo porque existem outras opções interessantes e que demandam um investimento menor. Essa preferência por esse tipo de investimento vem mudando um pouco, sendo que em 2020 já é possível notar que os investimentos foram se diversificando mais, fazendo com que os investimentos em imóveis para reabilitação, que é no valor de 350 mil euros, e a transferência de capital no valor de 1 milhão de euros, e os investimentos em fundos de investimento, fundos de risco, que são no valor de 350 mil euros, também passassem a ter maior relevância no contexto global de investimentos para o Golden Visa. Esse gráfico das preferências pelos investimentos mostra bem isso, que no primeiro semestre de 2020, do total de requerentes, 74% optou pelo investimento clássico no valor em imóveis, no valor de 500 mil euros ou mais, mas já há uma porcentagem grande de investidores que optaram pelo mercado imobiliário, que são imóveis para reforma, né, no valor de 350 mil euros. E, além disso, tem as outras opções aí de transferência de capital e de fundos de investimento. José Henrique, pode falar um pouquinho sobre as razões que atraem os brasileiros para viver em Portugal e sobre as atuais regras do Golden Visa? Claro. Bom dia e boa tarde a todos. Obrigado a Marta, mais uma vez, pela oportunidade dessa parceria com a BR Visa e pela gentileza das palavras também. O interesse de estrangeiros em geral e em particular dos brasileiros quando decidem vir morar em Portugal é associado a vários aspectos, em especial a qualidade de vida, o clima, os bons sistemas de saúde, de educação que a gente encontra aqui em Portugal e, claro, também ajuda essa identidade do idioma. De início, vale dizer que Portugal é um dos países europeus onde os valores dos imóveis são mais atrativos. E até antes da pandemia, esses valores vinham acompanhando a tendência das outras capitais europeias de subida ou manutenção dos preços. Em um estudo da PwC de 2019, sobre as melhores cidades europeias para se investir em imóveis, Lisboa ficou em primeiro lugar. Foi considerado um destino onde vale a pena correr o risco de apostar com um pensamento de retorno financeiro a longo prazo. Além disso, há várias opções de financiamentos com taxas bastante atrativas, que rondam aí 1 a 2% ao ano. Então, imóveis relativamente mais baratos, boas expectativas de retorno de investimento, uma excelente qualidade de vida, são grandes trunfos que fazem Portugal ser apontado como um excelente destino no mercado europeu. Nesse momento, pós-pandemia, há várias oportunidades de investimentos em imóveis com redução de preço, o que é mais um motivo para que quem tiver interesse inicie aí o procedimento para obtenção do Golden Visa nos próximos 6 meses, para aproveitar as condições atuais. Essa imagem, ela resume bem aí os motivos pelos quais muitos estrangeiros têm se interessado pelo mercado imobiliário em Portugal. A evolução do mercado imobiliário, a segurança notória, a sensação que a gente tem na rua quando a gente anda aqui em Portugal, de segurança, os benefícios fiscais que são oferecidos pelo governo para atrair esses novos residentes, a qualidade de vida, um clima agradável, serviços
básicos garantidos e com uma qualidade considerável, e a rentabilidade a longo prazo. Bom, afinal, quais são atualmente as modalidades de investimento, os seus valores e requisitos para a obtenção do Golden Visa? De acordo com as regras atuais, e somente até o final desse ano de 2021, as modalidades de investimento e os respectivos valores são os seguintes: aquisição de imóveis no valor de 500 mil euros ou mais. Se o imóvel estiver localizado em uma zona de baixa densidade populacional, esse valor é reduzido para 400 mil euros. Aquisição de imóveis com mais de 30 anos de construção ou localizados em área de reabilitação urbana para realização de obras de reforma. Aí o valor global do imóvel mais a reforma é de 350 mil euros ou mais. E se esse imóvel para reabilitação estiver localizado numa zona de baixa densidade populacional, o valor cai para 280 mil euros. Transferência de capitais no valor de 1 milhão de euros ou mais. A outra forma é a criação de pelo menos 10 postos de trabalho ou 8 postos em áreas de baixa densidade populacional. Investimento de 350 mil euros para aplicação em pesquisa científica, investimento de 250 mil euros para aplicação em produção artística, recuperação ou manutenção do patrimônio cultural, a transferência de 350 mil euros para abertura de empresa em Portugal, com a criação de 5 postos de trabalho permanentes, ou para reforço de capital de empresa já existente, com a criação ou manutenção de um mínimo de 5 postos de trabalho permanentes, por um período mínimo de 3 anos, e a transferência de 350 mil euros para aquisição de cotas em fundos de investimento ou fundos de capitais de risco para capitalização de empresas portuguesas, que sejam esses fundos constituídos ao abrigo da legislação portuguesa, com maturidade no momento do investimento de pelo menos 5 anos e pelo menos 60% do valor dos investimentos sejam concretizados em sociedades comerciais sediadas em Portugal. A Carla vai explicar para a gente agora um pouco sobre as alterações que vão entrar em vigor, as alterações do Golden Visa que vão entrar em vigor a partir de janeiro de 2022. Isso mesmo. Afinal, quais são essas alterações que vão entrar em vigor a partir de janeiro de 2022? Na verdade, são alterações bastante significativas, tanto com relação a valores, como com relação a áreas possíveis de aquisição de imóveis. O governo português aprovou, por meio de um decreto-lei em fevereiro passado, a restrição das regiões onde podem ser adquiridos imóveis para fim de acesso ao Golden Visa. Então, de acordo com esse decreto-lei, a partir de 1º de janeiro de 2022, os imóveis localizados em Lisboa, Porto, Algarve e demais áreas do litoral não serão mais elegíveis para obtenção dessa autorização de residência, que é o visto Gold. A aquisição de imóveis no valor mínimo de 500 mil euros e no valor mínimo de 350 mil euros para reforma apenas será permitida quando os imóveis se situem nas regiões autônomas dos Açores e da Madeira ou nos territórios do interior. E esses territórios do interior são definidos pela legislação. Além da restrição em relação à localização dos imóveis elegíveis, as novas regras do Golden Visa também trouxeram um aumento significativo dos valores dos investimentos em algumas das modalidades. Também com vigência a partir de 1º de janeiro de 2022. A transferência de capitais, que é uma das modalidades que sofre acréscimo, que pela regra atual é de no mínimo 1 milhão de euros, passará a ser de 1,5 milhão de euros. O investimento em pesquisa científica, o valor mínimo passará dos atuais 350 mil euros para 500 mil euros. Já para abertura de empresa em Portugal ou para reforço de capital de empresa existente com a criação ou manutenção de 5 postos de trabalho permanentes, o investimento passará dos atuais 350 mil para 500 mil euros. E, por fim, a transferência de valores para aquisição de cotas em fundos de investimento ou fundos de capitais de risco para capitalização de empresas portuguesas, que atualmente é de 350 mil euros, passará a ser também de 500 mil euros. Essa última modalidade, que é a de investimento do valor atual de 350 mil euros em fundos, na nossa opinião, merece destaque como uma opção atrativa para quem deseja investir no mercado imobiliário, com a garantia de todos os benefícios do Golden Visa,
mas sem ter obrigações relacionadas à gestão de um imóvel, sendo também uma transação em que não incidem os impostos, imposto de IMT, que aqui é o Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis, que é o semelhante ao CBI no Brasil, e as despesas cartoriais também não incidem. De outro lado, nesse tipo de operação, como em todas as operações mobiliárias, né, incidem taxas de performance, taxas de gestão, taxa de custódia. Existem aí outras vantagens que também, por exemplo, os ganhos de capital na venda ou resgate das cotas do fundo são isentos do imposto de renda aqui em Portugal. Esse tipo de investimento pode ser realizado tanto por pessoa física como por sociedade de responsabilidade limitada constituída em Portugal ou constituído em outro país membro da União Europeia com um estabelecimento permanente em Portugal. Há vários diferentes tipos de fundos disponíveis no mercado português. E esse mercado é regulado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, que é CMVM, que é equivalente à nossa CVM. Dentre os fundos existentes, é possível encontrar opções que associam a aquisição de cotas de fundos imobiliários a determinadas unidades imobiliárias, muitas vezes hoteleiras, com a previsão de recebimento de dividendos anuais e, por vezes, a possibilidade de que o investidor possa utilizar a unidade imobiliária por determinados períodos no ano. Zé Henrique, você pode falar um pouco sobre a outra modalidade que também entendemos que merece destaque? Outra modalidade que nós entendemos que merece destaque é a aquisição por 350 mil euros de imóveis construídos há mais de 30 anos ou localizados em área de reabilitação urbana. Com realização de obras de reabilitação, é possível encontrar no mercado soluções prontas, conhecidas como chave na mão, que consistem em imóveis passíveis de reabilitação e que são vendidos juntamente com um projeto de reabilitação já aprovado pelos órgãos competentes, obedecendo aos requisitos para obtenção do Golden Visa. Essa pode também ser uma opção interessante para empresas e pessoas que têm experiência no mercado de construção e reforma. Os ganhos a partir desse tipo de investimento normalmente são bastante altos e há vários benefícios fiscais aplicáveis para essa modalidade de investimento. A valorização do imóvel pode ser especialmente interessante quando se compra um imóvel na planta ou no projeto, como se diz aqui, como nesses casos de opções chave na mão. Existem estudos que apontam para uma valorização do imóvel após a conclusão da obra de 20% a 30% do valor pago inicialmente, podendo chegar até 50% em alguns casos. Além disso, os imóveis reabilitados costumam ter alta valorização anual, em média aí 6% ao ano, a depender da localização. E a soma dessas valorizações pode representar um belo ganho de capital caso o imóvel venha a ser vendido aí após o período de 5 anos para manutenção que é necessário para a manutenção do investimento atrelado ao Golden Visa. Essas possibilidades de investimento em imóveis para reabilitação e em fundos de investimento tailor-made para a obtenção do Golden Visa representam alternativas interessantes à compra direta de um imóvel em Portugal, representando valores menores de investimento. No caso do investimento em fundos imobiliários, evitam-se obrigações e custos relacionados à compra e à manutenção do imóvel, por exemplo. Essa opção pode ser excelente para quem quer passar férias em Portugal, no seu próprio imóvel, e ainda obter um rendimento a partir dele. É sempre importante lembrar que, para qualquer das opções que nós mencionamos, é muito importante avaliar corretamente o perfil de investidor, além de, claro, ser altamente recomendável uma assessoria especializada em todas as fases do processo. E, de nossa parte, junto com a BR Visa, nós podemos auxiliar os interessados desde o processo de decisão, busca por opções mais interessantes, até a conclusão do procedimento para a obtenção do Golden Visa. Lembrando que, para aproveitar as condições mais vantajosas, é preciso fazer o requerimento do Golden Visa até o final desse ano de 2021, antes da entrada em vigor das alterações que a Carla mencionou. É bom reforçar também que os benefícios do Golden Visa englobam, além da possibilidade de
residir e trabalhar em Portugal, a liberdade de circulação no espaço Schengen e a possibilidade de adquirir a cidadania portuguesa após 5 anos de autorização de residência. E também todos esses benefícios são extensíveis aos familiares por meio de reagrupamento familiar. Então, os requisitos para a obtenção do Golden Visa, resumidamente, a realização de uma das modalidades de investimento que nós mencionamos, a manutenção do investimento por um período mínimo de 5 anos, esses recursos devem vir de fora de Portugal, e a pessoa tem que permanecer em Portugal por 7 dias consecutivos ou não no primeiro ano, e depois por 14 dias também consecutivos ou não nos períodos subsequentes de 2 anos. A Carla vai agora apresentar para a gente algumas opções de investimentos para ilustrar aí, essa nossa apresentação. Para fazermos um exercício aqui com algumas opções reais e disponíveis atualmente para obtenção do Golden Visa ainda este ano, nós trouxemos aqui alguns exemplos que ora estão no mercado, mas como o mercado é muito dinâmico, isso amanhã pode não estar, mas para dar uma ideia de o que se pode comprar com esses valores nos quais nós estamos falando, né? O que dá para comprar com 350 mil, o que dá para comprar com 500 mil euros. Lembrando que todos esses imóveis que nós estamos mostrando são de parceiros e estão em linha com os requisitos para obtenção do Golden Visa e tem a segurança de empresas de renome em Portugal. Bem, qualquer desses e quaisquer outros que venham a ser escolhidos, né, pelos clientes nessa busca pelo Golden Visa. Aqui temos uma casa, né, que é uma casa antiga no centro de Cascais, para reforma, construção 1937, porque os imóveis para reabilitação, né, para reforma, tem que ter mais de 30 anos de construção ou serem localizados em área de reabilitação urbana, definida por lei. Então, nesse caso, é uma casa de 2 quartos, vale 390 mil euros. A região do centro de Cascais é uma região altamente valorizada. Então, enfim, tem várias possibilidades. O próximo imóvel, pode passar, por favor? Obrigada. Um próximo exemplo é um apartamento que está praticamente pronto. Um apartamento não, são vários apartamentos nesse prédio, de 1 quarto, que está praticamente pronto, mas que ainda assim pode ser comprado como se fosse uma obra, né? Porque está em finalização. Ele tem mais de 30 anos de construído, é no centro de Lisboa, foi totalmente remodelado, 350 mil euros. Esses valores parece que são dados justamente de acordo com o Golden Visa, e acho que são mesmo, a gente tem visto muito isso. O próximo imóvel são vários apartamentos num prédio antigo que ainda vai ser remodelado, e o prédio tem mais de 30 anos, e o valor são apartamentos de 2 quartos e que valem aí 490 mil euros. O próximo é Edson, por favor. Também é outro apartamento de um T2, que T2 é a tipologia, né, de 2 quartos. É um prédio antigo a ser remodelado no centro. Na verdade, aqui é mais no centro, em Lisboa. Tem mais de 30 anos, a conclusão em outubro, 490 mil euros também. E mais um que nós trouxemos aqui de exemplo, que é em Cascais, é uma casa para reforma. Como ela tem várias entradas, é possível fazer 3 apartamentos, por exemplo, de 1 quarto e rentabilizar, que é o que é muito feito aqui. Prédios antigos são reformados,
muitas vezes são feitos, era uma casa única e são transformados em prédios, em unidades autônomas, né, diferentes, e um valor aí de 330 mil. Bem, são esses alguns exemplos. Como eu disse, o mercado é dinâmico, isso são só exemplos para trazer para a realidade o que significa o valor de acordo com o mercado, né? E era isso que nós tínhamos para dizer, e muito obrigada pela atenção. Carlos e Henrique, nós já estamos recebendo aqui algumas questões, acho que dá tempo de responder pelo menos umas 2 ou 3, e a primeira delas aqui eu recebi direto de Jonathan, perguntando o seguinte, que ele tem 2 filhos casados e netos, e gostaria de saber se ele fizesse o Golden Visa, ele e a esposa, se ele poderia estender a modalidade para os filhos, para os 2 filhos. Na verdade, não. Né? No caso, o Golden Visa, ele é de um titular, né? Os filhos menores são englobados, eventualmente até mãe e pai que sejam dependentes, né, do filho, ou tenham algum tipo de vínculo de saúde, né? Mas é mesmo o núcleo familiar. Tá. Outra questão aqui diz respeito ao tempo, o prazo para a obtenção de um Golden Visa, do processo como um todo. Quem poderia responder? Bom, uma das vantagens da autorização do Golden Visa, né, essa autorização de residência para investimento, é que ele é normalmente um processo muito rápido. Então, o tempo estimado aí é de 90 dias para obter essa autorização. É importante lembrar que nesse processo, o que mais demora, e a gente falando aí que temos 6 meses para aproveitar esses valores atuais, né, o que mais demora são a busca, né, quais são as melhores opções, quais são os melhores investimentos, a decisão, né, a tomada de decisão, para que isso seja levado adiante. Porque o requerimento sendo feito, a marcha é muito parecida, em torno de 90 dias para finalizar. Mas esse processo pessoal de cada um que é um processo que vai demorar mais um pouquinho e que, por isso, quem tiver interesse, né, precisa pensar nisso com mais... colocar em prática, né, o que deseja. Carlos Henrique, o Eduardo aqui pondera, que indaga se ele quiser investir 1 milhão de euros no mercado financeiro português, qual seria a tributação que a aplicação dele estaria sujeita nesses 5 anos? Marta, agradeço aí a pergunta, mas tributação é uma questão que demanda um webinar próprio, até porque, dependendo da aplicação, ela é tributada de uma forma ou outra. Então, eu prefiro, para não correr o risco de gerar alguma confusão... Eu vou sugerir ao Eduardo que faça um contato especificando que tipo de aplicação que ele quer fazer, se fundo, qual é o tipo de fundo, para que vocês possam, então, conversar mais vagar sobre o tema, ok? Bom, caros ouvintes, como vocês puderam constatar, Portugal não é apenas uma alternativa para o coração. Hoje é uma opção para o bolso, alternativa para investimento em moeda forte, estável, possibilidade de efetivo ganho de investimento com reabilitação, com fundos, e o uso dessa aquisição como receita, seja para uma alocação, seja para aplicação em fundos. Então, por isso, falem com quem entende, quem tem formação, quem tem confiança, quem conhecemos e que vai buscar as soluções para suas indagações, para suas dúvidas e para que possa ser feito um investimento e uma decisão correta e bem adequada. Nós conhecemos José Henrique e Carla há mais de 2 décadas, portanto, eles são jovens ainda para não terem esquecido tudo que aprenderem, prontos para executar, implementar e assessorar os seus investimentos.
Temos pouco mais de 6 meses ainda pela frente para fazer o uso do Golden Visa nos padrões vigentes. Aproveitem, agradecemos a atenção, a audiência, fiquem atentos ao nosso próximo webinar no dia 1º de junho, dessa vez com a Câmara Portuguesa em São Paulo, e a BR Visa agradece mais uma vez Carla e José Henrique, com muito orgulho por tê-los como nossos efetivos parceiros em Portugal. O nosso webinar foi gravado, será encaminhado a todos os inscritos e obrigado. Até a próxima, pessoal. Até o dia 1º de junho. Obrigada, Obrigado. Marta. Tchau, tchau.